Pessoal, então vou dar início aqui. Vamos devagarzinho, a gente vai começando devagarzinho aqui, vamos evoluindo aí. Tenho certeza que tem muita coisa interessante para a gente ver na aula de hoje. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, vamos relembrar. Na aula passada eu tinha feito aquela revisão com você sobre perfil profissional, né? Falando sobre perfil. Aí eu entrei no assunto gestão por competência, aí falamos das competências, falei até esse modelo aqui de gestão por competência, aí tinha sobrado alguns poucos slides aqui da unidade 1, os cuidados que o selecionador deve ter e tal. Mas então, pessoal, faltam alguns slides da unidade 1. Eu vou propor, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, de eu entrar logo na unidade 2 hoje, eu vou explicar o porquê. Porque essa unidade 2 é que ela vem falando de recrutamento, já falando de recrutamento, né? É um assunto muito interessante, e na nossa prova eu vou cobrar uma questão aí de recrutamento e tal. Eu vou falar sobre a prova mais no final, tá? Tem uma questão na prova falando de recrutamento. E aquele assuntinho final lá da unidade 1, aquilo lá não está cobrando lá na prova aqueles últimos slides lá. Então, depois a gente vai ter tempo, a gente volta lá numa próxima aula, volta daqueles slides finais ali, dá uma passada ali naquele restinho da unidade 1 que sobrou. Mas hoje eu prefiro entrar logo na unidade 2 aqui, que tem uns assuntos de recrutamento muito bacanas para a gente ver. E outra, eu fui me lembrar, né, esse negócio desse coronavírus está fazendo uma confusão na cabeça da gente. Eu fui me lembrar que na próxima sexta-feira já é Semana Santa, então sexta-feira é feriado. Então, né, mesmo que a nossa aula esteja sendo à distância por videoconferência, eu nem sei se vai caber a gente na sexta-feira santa ficar fazendo videoconferência aqui. Né, eu ia propor vocês, no final da aula de hoje, eu vou falar sobre a prova e tal, né? Eu não postei ela ainda, eu vou explicar o porquê que eu não postei ainda, mas vou deixar mais para o final da aula. Aí eu ia propor vocês que, de repente, na semana que vem, quando eu postar a prova lá, que a gente faça uma videoconferência assim mais rápida, de repente no sábado. No sábado, só para explicar para vocês o que é para você fazer na prova. Aí não precisa ser uma videoconferência de 2 horas, 1h30, 2 horas. 20 minutinhos, meia hora, só mesmo para explicar para você o passo a passo das 3 questões da prova lá, que vão estar sendo cobrado na prova. Eu vou na prova, vou disponibilizar até os sites lá onde vocês vão pesquisar alguma coisa que tenha que pesquisar e tal. A prova está tranquila, vocês não precisam preocupar, não. Mas sempre o aluno fica com dúvida sobre exatamente o que eu quero que ele faça na prova. Então, mas aí, de repente, sábado, a gente faz uma videoconferência rápida. Quem não puder participar, eu vou gravar também, disponibilizo lá a explicação da prova. Eu não vou fazer na sexta, porque pode ter alguns alunos que são de determinadas religiões que na sexta-feira santa ele gosta de ficar recluso, ele respeita e tal, é um dia santo. Então, de repente, para certas pessoas, não gostam de fazer nenhum tipo de atividade na sexta-feira santa. Então, por causa disso que eu estou propondo ao sábado. Tá? Então, acredito que todo mundo aí vai estar de pleno acordo aí. Depois, no final, a gente volta a esse assunto da prova, então. Para não perder mais tempo, então, vou compartilhar com vocês aqui, ó, a unidade 2. Eu vou entrar no assunto, então, da unidade 2, onde a gente vai falar de recrutamento. Então, tem aqui o assunto, lá na unidade, no slide 2, os assuntos que a gente vai ver, são coisas bem bacanas, além das definições de recrutamento, os tipos de recrutamento, tem o interno, externo e misto, as fontes de recrutamento e tal, que eu pretendo entrar no assunto de fontes de recrutamento hoje com vocês, tá? E depois, numa próxima aula, a gente fala sobre essa parte final aí da unidade 2. Aqui estão os livros, de onde eu tirei aí esses assuntos aí. Os principais aqui, para mim, os dois do Chiavenato são muito bons.
E esse da FGV também eu uso muita coisa nessa unidade, ó, atração, seleção de pessoas da FGV. Eu pego alguma coisa desse livro do Pontes aqui, de planejamento, recrutamento e seleção. Antes que eu entre no assunto propriamente dito, aqui tem o primeiro slide falando dos conceitos de recrutamento. Então, para que você entenda melhor, eu vou mostrar para vocês um slidezinho que eu fiz aqui, que eu fiz, na verdade, para uma turma minha de gestão por competência lá de Bom Sucesso. Aí achei bacana, serve para você entender bem o que eu quero dizer, o que significa atração, recrutamento e seleção. E aí depois a gente toca lá da unidade para frente lá. Porque tem esses assuntos, ó, o próprio livro da FGV, que eu mostrei a capa dele ali, ele fala assim, ó, atração e seleção de pessoas. Tem uns livros que falam recrutamento e seleção. Tem livros que falam de atração, recrutamento e seleção. Então, são 3 conceitos que eu gosto inicialmente de explicar direitinho o que é cada um, porque aqueles alunos que já conhecem o assunto, já estudaram isso, já de repente já viram isso nas empresas que trabalham, de repente sabem na cabeça diferenciar o que é recrutamento, o que é seleção. Mas tem muita gente que faz confusão, acha que recrutamento e seleção é uma coisa só. E, na verdade, não é. O conceito de recrutamento é uma coisa, seleção é uma outra coisa. E tem ainda o conceito de atração. Então, para você ficar bem claro, ter isso bem claro na sua cabeça, deixa eu dar esse exemplo meu aqui para você. Vamos supor que você trabalhe numa empresa. Gente, ó, qualquer um que quiser, a qualquer momento, interromper, só ele ligar o fone dele aí, pode perguntar. Professor, isso aí eu não entendi muito bem, não. Volta lá para mim, por favor, esclareça isso. Pode interromper, não tem problema, não. Vamos supor que você trabalhe numa empresa lá, e essa empresa esteja, um exemplo, né, com 4 vagas, precisando contratar 4 pessoas. Você trabalha lá no RH da empresa, e a empresa, então, pediu para o RH fazer um recrutamento, fazer um processo seletivo para contratar essas 4 pessoas que a empresa está precisando. O departamento de RH vai fazer lá um anúncio da vaga, né? E vai começar o recrutamento. Então, o recrutamento, ele é diferente da seleção. O recrutamento é o ato de você, como o próprio nome já diz, recrutar pessoas para serem selecionadas. Então, recrutamento, ele não é a mesma coisa que seleção. Recrutamento é você conseguir os candidatos. Aí existem as técnicas de recrutamento que nós vamos ver, as fontes de recrutamento, onde você vai buscar os candidatos. Aí, depois que você selecionou, conseguiu recrutar os candidatos, aí é que você vai selecionar as pessoas. Então, são processos diferentes. Então, normalmente, gente, numa empresa aí grande aí, quando você não anuncia vagas, esse número aqui não está muito alto não, tá? Normalmente aparecem lá 1.200 currículos, 800 currículos, 1.200 currículos, ou às vezes mais. Para você ter uma noção, na nossa faculdade aí na Uniswan, eu já ouvi falar que essa época agora, quando está chegando, caminhando para o final do período, eles já estão planejando o período que vem. Hoje eu já tive que ir lá no site colocar minha disponibilidade para o período que vem, que daqui a pouco, ó, o pessoal da faculdade já começa a montar a grade do período que vem. Então, eles também já estão percebendo lá as vagas que ele tem, que os professores não vão precisar, e já começa a anunciar, já para conseguir currículos. Sabe quantos currículos que chega lá na faculdade? 6.000 currículos de professores. Então, é muita coisa. Então, nós estamos com 13 milhões de desempregados por aí afora. Então quando você normalmente anuncia uma vaga numa empresa aí, ó, 1.200 currículos, tá bem aceitável. Então, você trabalha na empresa, anunciou as vagas nas fontes devidas, apareceu lá na sua empresa, chegou, seja por e-mail, seja foi pessoas que foram lá pessoalmente levar currículo, pessoas que se cadastraram lá no site, sei que no final do processo inicial de recrutamento, a sua empresa recrutou 1.200 currículos. Então, o que acontece?
Não são esses 1.200 currículos, não quer dizer que os 1.200 currículos estejam aptos a preencher as vagas, não. Aí começa um processo de triagem, que dá um trabalho, dá uma dor de cabeçazinha, dá um trabalhinho, porque é o seguinte, por que existe essa triagem? A empresa, quando fez o anúncio da vaga, ela tinha lá um pré-requisito da vaga, né? O perfil daquela vaga, os pré-requisitos. Então, por exemplo, vou tentar abreviar aqui, a empresa, por exemplo, precisava de essas 4 vagas eram para a área financeira, por exemplo. E aí, então, precisava que a pessoa já tivesse um certo conhecimento de finanças. Então, a empresa estava exigindo que a pessoa já tivesse no 5º período de administração, 5º ou 6º, porque quando a pessoa já está no 5º período de administração, ela já fez a matéria de matemática financeira, ela já fez análise de investimento. Então, precisa que a pessoa esteja no 5º ou 6º período de administração, precisa que a pessoa tenha conhecimentos de matemática financeira, precisa que a pessoa tenha conhecimento de Excel avançado, porque essa parte financeira ela vai estar manuseando planilhas. Então, precisa de Excel avançado, matemática financeira, análise de investimento e que esteja no 6º período, 5º ou 6º período. Então, esses 1.200 currículos que chegam, não é todo mundo que tem Excel avançado, conhecimento de matemática financeira. Que às vezes a pessoa vê a vaga lá e manda o currículo mesmo assim. Manda o currículo mesmo sabendo que precisa de ter Excel avançado em matemática financeira, tenha que estar no 6º período, a pessoa vai mandar currículo mesmo assim, ela vai mandar pensando, vou mandar, quem sabe, né? Mas a empresa vai exigir que realmente a pessoa tenha aquele perfil. Então, vai dar um trabalho danado para o pessoal do RH, as assistentes de RH, pegar esses 1.200 currículos e fazer uma triagem e ir eliminando. Esse currículo, o cara está só no 1º período, então não serve, separa. Esse currículo, o cara não tem Excel avançado, então não serve. E desses 1.200 currículos, a empresa vai separar mais ou menos aí, 150 currículos que eles atendem. Então, desses 1.200 currículos que chegaram para a empresa, apenas 150 preenchiam a todos os requisitos básicos que a empresa necessitava. As pessoas estão no 6º período, as pessoas têm Excel avançado, os candidatos têm conhecimento de matemática financeira, têm conhecimento de análise de investimento, então, preenche as vagas lá, esses 150. Só que aqueles 150 currículos que foram numa primeira triagem passaram aqui, você só viu o currículo. Você não viu a parte comportamental, o aspecto comportamental da pessoa. Então, a empresa vai iniciar uma segunda triagem, onde aí ela já vai ou fazer uma triagem por telefone, ou por videoconferência, ou vai mandar a pessoa comparecer lá na empresa, né? Então, a gente sabe que hoje, muitas empresas, nesse momento aqui, ainda não pedem para a pessoa ir lá na empresa, não. Antigamente pedia. Por que que hoje não pede mais? Porque hoje a gente tem essas ferramentas digitais. Imagina antigamente, antes da gente ter essas facilidades de videoconferência, de videochamada, né? Aí, então, a empresa pedia que esses 150 candidatos fossem lá na empresa. Que é para você ver o quê? O currículo dela atende. Só que a empresa precisa ver o aspecto comportamental da pessoa, né? A aparência da pessoa. A aparência que eu falo aqui, gente, não não me entenda mal, não é para olhar se é feio, se é bonito. É a aparência, como a pessoa se apresenta. Eu aqui, por exemplo, sou feio para danar, mas olha a apresentação. Estou aqui numa videoaula com você aqui em casa, o terno, gravata e crachá. O nível de apresentação, isso aí que você vai ter que observar. Se a pessoa fala gíria ou não, se ela se expressa bem ou não. E mesmo para ser da área financeira, por exemplo, a pessoa tem que se expressar bem, tem que conversar bem. Tem essas partes comportamentais, então. Que aí, antigamente, antes dessa era digital, 150 candidatos iam lá na empresa. Mas aí o RH faz uma triagem, uma entrevista rápida.
Ela não vai se aprofundar se o cara realmente sabe Excel avançado, se realmente o cara sabe matemática financeira. Ela vai confirmar esses dados. Ó, nós precisamos que você tenha um Excel avançado. Você tem? Realmente tenho. Na próxima etapa, eu posso fazer o teste de Excel com você? Pode. Beleza? Aí vai conversar com a pessoa, vai ver como é que ela se comporta, como é que ela conversa, como é que ela se comunica. E aí, então, desses 150, ela vai selecionar mais ou menos aí uns 60. Aí eu falei que hoje, a empresa, normalmente nessa fase aqui, ela normalmente não chama o candidato para ir lá na empresa, não. Você imagina, 150 candidatos para ir lá na empresa, e aí também tem a questão humana também com o próprio candidato. Porque imagina, o candidato, coitado, está desempregado, o cara está sem dinheiro. Eu já vi, por experiência própria, eu já vi candidatos que não tinham dinheiro para ir lá na entrevista, fazer essa entrevista. E é uma entrevista rápida, que é só para ver mais ou menos a parte da aparência da pessoa, o aspecto comportamental da pessoa. Aí vai fazer o camarada ir lá na empresa gastar dinheiro que ele não tem, às vezes, né? Para ir lá, para depois não ir para a próxima fase. Então, normalmente, nessa fase, é melhor a empresa entre em contato com o candidato. Então, o que muita empresa hoje está fazendo? Ou faz uma videochamada, ou pede o cara um vídeo currículo. Muita empresa está fazendo isso. Ela manda um e-mail para o camarada falando, ó, você foi aprovado para a próxima fase do nosso processo seletivo. Solicitamos a você que nos envie por este e-mail um vídeo currículo para que seja analisado pelo nosso RH. Aí a empresa vai receber lá 150 vídeo currículos. Aí vão analisar esses 150 vídeo currículos, que depois, mais para frente, a gente vai falar sobre vídeo currículo, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai chegar no momento da nossa aula que vamos lá para frente, nós vamos falar de vídeo currículo. Tem gente aí que deve estar querendo saber como fazer vídeo currículo, eu vou ensinar para você. Mas aí, então, você fez uma videochamada ou pegou o vídeo currículo da pessoa, e aí você teve condições de analisar o aspecto comportamental da pessoa, a aparência, a apresentação da pessoa, se ela se expressa bem ou não, se ela fala gíria ou não, né? Como é que ela se expressa. E aí você, então, separou 60 currículos, 60 candidatos. Opa, desculpem. 60 candidatos que aí vão entrar numa terceira triagem aqui, ou pode ser já pode ser que aqui a empresa já mande esses 24 candidatos já para a seleção mesmo, propriamente dita, né? Isso depende da empresa. Essas fases aqui, de repente, a empresa pula uma fase ou não. Sei que aí a empresa, então, ela vai fazer as seleções dela aqui, aí já vai selecionar 24 candidatos, que aí sim vão para o processo de seleção da empresa. Então, aqui agora, ó, esses 24 candidatos, aí eles vão passar por uma seleção mais aprofundada. Aí agora nós vamos ver lá na frente como é que é a seleção. Aí vai passar por entrevistas mais aprofundadas. E aí agora, aquela primeira entrevista foi uma entrevista rápida só para ver o comportamento da pessoa. Agora vai se fazer uma entrevista onde vai checar realmente o conhecimento da pessoa, onde você vai poder aplicar testes de matemática financeira, aplicar testes de análise de investimento, aplicar testes de Excel para ver se realmente ele tem conhecimento aprofundado de Excel, se ele tem Excel avançado. Aí vão aplicar dinâmicas de grupo para saber também como é que é o trabalho em equipe. O camarada pode ser muito bom de Excel, muito bom de matemática financeira, mas é péssimo para trabalhar em equipe. Então, no final, o RH vai avaliar isso em tudo. E aí eu coloquei aqui uma observação também, ó, já que nós vamos falar de recrutamento, é importante você entender uma coisa. Se é uma empresa pequena que não tem uma agência de recrutamento para fazer esse trabalho aqui, ó, esse trabalho mais, digamos assim, trabalhoso, desculpe o pleonasmo aí, essas atividades mais trabalhosas aqui, de análise de currículo, de separação de currículos que não atendem, essa primeira triagem de ligar para a pessoa, fazer videochamada com a pessoa, né? Ou ficar assistindo o vídeo currículo da pessoa para fazer
essa triagem inicial, isso é trabalhoso, é chato de fazer, despende muito tempo do pessoal do RH. Então, tem muitas empresas aí que hoje contratam uma agência de recrutamento, ó. Porque aí a agência, ela já vai mandar esses 24 candidatos, ou de repente já manda os 12 candidatos finalistas aqui, ó, já pré-selecionados. Então, vou dar um exemplo para você entender como é que isso aqui, como é que eu vi isso na prática numa empresa que eu trabalhei. Trabalhei numa empresa lá em Copacabana, que num determinado momento a empresa não tinha RH não, sabe? Era uma empresa de médio porte, ela estava crescendo, estava se estruturando. Chegou no momento, eles resolveram criar o RH. Criaram o RH, contrataram 2 meninas formadas em RH, 2 gerentes de RH. E aí, o que acontecia lá nessa empresa? No início, surgia 4 vagas lá. Essas meninas do RH anunciavam a vaga e chegava lá 1.000, 1.200 currículos para elas analisarem. Aí eu me lembro que eu, por ser professor de faculdade, o cara me pedia para ajudar, para acompanhar, né, esse processo com as meninas lá, para ajudar no que fosse preciso, e eu sempre ajudava. Aí eu via, gente, o trabalho dessas meninas, elas ficavam loucas. 2 semanas elas perdiam, 2 semanas de trabalho, analisando 1.200, 1.500 currículos que tinham chegado. Aí o diretor, de repente, uma semana, estava precisando das meninas para fazer treinamento, fazerem outras atividades que até eram mais importantes, né? Atividades de treinamento de pessoal, imagina? Aquelas atividades de avaliação de desempenho. Estava naqueles momentos em que o diretor precisava de fechar as avaliações de desempenho. Cadê as meninas do RH? Estavam todas lá, atoladas até o pescoço de trabalho, fazendo triagem de currículo. Aí o diretor percebeu aquilo e falou, gente, então, peraí, então esse negócio, o processo está errado. As meninas não podem ficar perdendo 2, 3 semanas, né, fazendo essas triagens de currículo, somando a triagem inicial com essas outras triagens, depois de fazer essa segunda triagem de ligar para as pessoas, elas perdiam mais de um mês. De um mês, acho que elas não trabalhavam porque estavam todas envolvidas com essas triagens de currículo. Aí o diretor falou, não, peraí, vamos mudar esse processo aí. Eu montei um RH aqui, não é só para as meninas ficar fazendo triagem de currículo, não. Isso aí pode ser feito por uma empresa, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa estratégia. Eu vou contratar uma agência de recrutamento, porque eu quero que essas meninas elas disponham mais tempo para fazer atividades mais importantes até, ou mais estratégicas, né? Não é que triagem não seja importante. É que tem funções que são mais estratégicas, como eu falei, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho, isso tem uma importância tremenda. E a menina fica perdendo um tempo com um trabalho braçal, que o cara podia passar isso para uma agência fazer. E aí, então, ele contratou uma agência lá da Barra da Tijuca, que eu não me lembro o nome da agência. A agência, então, fazia todo esse trabalho aqui, ó. Toda essa fase inicial aqui, ó, de reunir currículos, fazer triagem de currículos, fazer essas primeiras triagens para saber se o candidato tinha conhecimento de Excel, se não tinha, a agência fazia tudo. E, ó, pessoal, quer saber? Essa agência lá da Barra fazia um trabalho excelente. Então, o que a agência já fazia? Ela já mandava 12 candidatos finalistas já, ó, tudo já pré-selecionado. Candidato que já estava já no 6º período de administração, candidato que já tinha conhecimento matemático financeiro, candidato que já tinha conhecimento avançado de Excel, já mandava prontinho os candidatos. Aí, ó, as meninas ficavam com o tempo livre delas para fazer essas outras atividades que eu citei, mais estratégicas. E aí a gente lá fazia só essa fase final da seleção aqui, ó, onde aqui nessa fase final, a gente vai ver lá na frente que o RH já envolve o gestor da área. Então, normalmente hoje, como é que hoje isso funciona dentro de uma grande organização? Esses processos de triagem inicial aqui, ó, o gestor não participa. O gestor que eu falo é o quê? É por exemplo, o gerente financeiro. Né? O gerente financeiro que não está precisando de 4 funcionários. Então, o gerente faz a requisição dessas vagas para o RH,
Aí o RH vai lá no gestor saber o que ele precisa de requisitos, como é que é o perfil dessa vaga. O gestor vai passar tudo o que ele precisa em termos de competências, de conhecimentos, o que realmente ele está precisando lá de profissionais, em termos de competência e tal. Aí, ou o RH ou a agência de recrutamento vai fazer todo esse processo inicial de recrutamento, de triagem aqui. A hora de chegar nessa fase final, que já tiver lá 12 candidatos prontinhos já, aí nessa fase aqui, ó, esses 12 candidatos, teoricamente, eles já atendem as vagas. Eles já estão tudo já pré-selecionados dentro do perfil da vaga. Aí o RH vai marcar um dia, uma entrevista final com esses 2 candidatos. O gestor da área vai participar, né, com o pessoal do RH. Aí eles vão fazer uma entrevista final com todo mundo, com os 12 candidatos. Vão fazer novas dinâmicas de grupos, com o gestor da área participando. Depois que fizeram todos os testes, todas as entrevistas, todas as dinâmicas, aí agradecem a esses 12 candidatos, eles vão se retirar, depois dá o resultado para eles. Aí o pessoal do RH vai sentar com o gestor da área, com o gerente financeiro, eles vão avaliar tudo que foi anotado, né, durante todas as fases do processo, que o RH anotou. E aí o gerente lá financeiro, né, que é o gestor da área, vai ouvir o pessoal do RH, o que as meninas do RH acham daquilo, o que o pessoal do RH acha daqueles candidatos. A decisão final fica mais a cargo do gestor da área, porque é ele que vai trabalhar com aqueles 4 candidatos ali. Aqueles 4 profissionais vão ser funcionários dele, do gestor da área. Então, o poder maior de decisão é dele. Só que ele quer ouvir também o pessoal do RH. O que o pessoal do RH aconselha, o que o pessoal do RH achou dos candidatos. E, normalmente, eles costumam tomar, né, chegar mais ou menos ali a um consenso em comum acordo, né? Mas o gestor da área tem um peso maior ali para decidir. Se ele, no final, ele chegar e falar, não, mas aquele candidato, eu quero ele. Então, pronto. O RH não vai interferir, vai falar, então, se você quer aquele candidato, pronto. A gente acha que tem outros 4 aqui melhor, né? Mas normalmente eles chegam a um consenso, tá? Então, esses conceitos iniciais aqui, faltou falar de atração. E o que vem a ser isso aqui, então, esse primeiro conceito, atração? A atração, pessoal, são as estratégias que a empresa utiliza, mas isso a gente vai ver que a empresa hoje ela passa o ano inteiro fazendo ações estratégicas para promover a marca dela no mercado. Por isso que é tão importante a marca da empresa, o nome da empresa, a reputação da empresa, porque isso atrai candidatos. Simples fato da empresa ser bem vista no mercado, ter uma imagem positiva no mercado, isso atrai bons candidatos. Eu não estou falando com vocês desde o início que a empresa hoje ela não quer os melhores candidatos, pessoas bem selecionadas, bem treinadas, né? As pessoas hoje são os principais recursos que a empresa tem, né? As empresas hoje elas sabem que são seres humanos que criam, seres humanos que trazem inovação. Então a empresa não quer os melhores profissionais, então ela tem que atrair esses melhores profissionais. Então ela tem que fazer ações para manter uma boa imagem, para passar uma imagem positiva para o mercado, para a gente que está aqui, quando vê a empresa, a gente pensar assim, nossa, que bacana, vou mandar meu currículo para aquela empresa, essa empresa parece ser uma empresa muito boa, e para ela atrair bons profissionais. Quando fizer um recrutamento, quando ela anunciar uma vaga no mercado, todo mundo vir louco correndo, mandar currículo, se cadastrar lá no site. Então, a atração é isso. E isso a empresa faz ao longo de todo o ano, é um processo contínuo. Um processo contínuo. Tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui questionando alguma coisa. Gente, até aqui, esse esclarecimento inicial aí, alguém ficou com dúvida no meio do caminho? Alguém não concorda com algo? Alguém, de repente, trabalha numa empresa aí que faça de alguma forma diferente? Aquilo ali, gente,
não existe uma receita de bolo, né? Tem que ser daquele jeito ali. Não. Aquelas etapas podem variar de uma empresa para outra, né? Pode ter alguma empresa ali que queima alguma daquelas triagens ali e tal. E isso vai de empresa para empresa. Não existe uma receita de bolo. Eu mostrei o que normalmente, usualmente, é o mais feito por aí afora, que eu já presenciei empresas fazerem na prática. Não só vi isso na teoria, como eu vivenciei isso na prática. Eu vi essas etapas acontecendo. Então, vou dar sequência aqui ao material da unidade 2. Tá? Qualquer momento, qualquer um que quiser interromper, fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade aí. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui para a unidade 2. Compartilhando com você, esse início da unidade 2 aqui, né, a gente já falou muita coisa nesse primeiro esclarecimento que eu dei, mas eu gosto de dar uma reforçada. No livro do Chiavenato, ele fala que o recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos do mercado de recursos humanos para abastecer o seu processo seletivo. Então, o recrutamento, gente, a gente vai ver que existem fontes de recrutamento, técnicas de recrutamento, e ele tem que ser muito bem feito, porque a seleção lá, você vai conseguir selecionar bons candidatos se o processo de recrutamento for muito bem feito. Se você faz um recrutamento mal feito, como é que você vai selecionar bons candidatos? Se você não recrutou bons candidatos. Se você fez um processo de recrutamento mal feito, você não conseguiu recrutar bons candidatos, então, obviamente, comprometeu o processo de seleção, que a gente vai ver lá na frente, o processo de seleção. Então, lá, ele ocorre como uma comunicação, é um processo de comunicação. É um processo de duas mãos, o que a Venato está falando. A empresa está comunicando, ela comunica e divulga oportunidades de emprego, ao mesmo tempo que atrai bons candidatos. A empresa, né? Aí tem um monte de gente no mercado aí procurando oportunidades de trabalho, a empresa também está precisando de carro. É um processo de mão dupla. E a empresa quer selecionar bons candidatos. Então, se o recrutador apenas comunica e divulga, não atinge os seus objetivos. O fundamental é que ele atraia bons candidatos para serem selecionados. Então, isso é um processo meio que contínuo, né? A empresa ela passa o ano inteiro dela fazendo ações, se mostrando, cuidando da sua marca, divulgando sua marca, né? Para que, quando fizer esses processos de recrutamento, realmente atraia bons candidatos, para que esse processo seletivo seja o melhor possível. Outra coisa, o recrutamento ele deve ser encarado pela empresa como uma campanha de marketing para atrair pessoas qualificadas. Tá? Então, a empresa, hoje, ela não quer os melhores candidatos para si, então ela tem que fazer por onde se anunciar. É um processo de marketing. Quando uma empresa cria um produto, né? A empresa criou o produto, ela não quer vender o produto, ela não quer arrumar clientes para aquele produto, então ela não tem que fazer uma campanha de marketing, anunciar esse produto no mercado. Da mesma forma, deve ocorrer com as vagas da empresa. A empresa não quer bons candidatos, então ela tem que fazer como se fosse uma campanha de marketing mesmo, anunciar a imagem da empresa para atrair os melhores profissionais. Né? Se ela fizer uma atração bem feita, fizer um recrutamento bem feito, conseguir recrutar os melhores profissionais do mercado, com certeza vai poder selecionar para si os melhores profissionais do mercado. E o que o Pontes está falando aqui? Toda empresa tem seus pontos positivos. Cabe ao recrutador ressaltá-los, de modo que ela passe a ser conhecida por uma imagem positiva. Uma empresa terá maior facilidade no recrutamento externo
quanto melhor for a sua imagem perante a sociedade. Vendo? Preocupação que as empresas têm hoje, essa imagem é da remuneração oferecida, oportunidades de carreira, segurança no emprego, uma série de fatores, a ter maior facilidade na disputa dos melhores profissionais. Gente, para você ter uma ideia, o ano passado eu estava falando desse anúncio com meus alunos de uma outra turma do ano passado. Uma aluna minha mandou um anúncio de vaga que ela viu lá no WhatsApp, não, que ela viu no LinkedIn. Olha para você ver que anúncio interessante. A empresa fez um anúncio de uma vaga, não me lembro agora onde que era, mas era numa mídia social aí, inclusive no LinkedIn, tá? No LinkedIn. A empresa anunciou a vaga e a empresa ela fez a divulgação lá dos benefícios que ia ter. Vale transporte, não sei o que, ajuda de custo para o funcionário, não sei o que, para quê. Vale alimentação de R$20 por dia, 2 vezes por semana. Olha que negócio interessante. A empresa anunciando uma vaga, a empresa anunciou lá que ela dava frutas 2 vezes por semana lá. Aí eu imaginei, né? E eu já vi isso em empresas. 2 vezes por semana, a empresa faz uma salada, diversos tipos de salada de frutas, para o funcionário tirar 15 minutinhos para ir lá na cozinha dele, lá na copa, lá, comer frutas durante o expediente. O cara tem direito de 15 minutinhos para ir lá comer fruta. O que a empresa está fazendo com isso? Ela está preocupada com a saúde do funcionário, que hoje em dia, nessa vida corrida que a gente leva, a gente nem tem tempo de comer fruta. Então, a gente acaba cuidando mal da alimentação, daqui a pouco acaba ficando doente, daqui a pouco é afastado por uma doença qualquer, ou até morre, né? O funcionário morre cedo e sofre um infarto lá, morre. A empresa perdeu um bom funcionário. Ou, mesmo que não, né, que não chegue ao extremo de morrer, mas o cara vai ficar afastado por uma doença qualquer, né? Está vendo hoje o tanto de pessoas com problema de colesterol, tanto de pessoas com problema de diabetes, por má alimentação. Tudo é má alimentação. Então, olha que bacana, a empresa estava preocupada com a saúde do funcionário e dava frutas 2 vezes por semana para o funcionário. Então, numa oferta de anúncio de vaga dela no recrutamento, a empresa anunciou isso. Teve gente, quando a menina compartilhou isso lá no grupo, teve gente lá no grupo que ficou dando risadinha. Nossa senhora, que bobagem. Eu falei com todo mundo, gente, que bobagem não. Hein? Olha que bacana. Isso é um fator muito positivo para a empresa e para atrair pessoas. Quem não iria se sentir atraído por uma empresa dessa? Né? Então, olha para você ver aqui, ó, o que o autor aqui, o Pontes, está falando, que essa empresa está fazendo. Ó. Tem que mostrar seus pontos positivos. Né? Ela cabe ao recrutador ressaltar esses pontos, de modo que ela passe a ser reconhecida por uma imagem positiva. Muita gente que viu esse anúncio lá, a empresa da fruta 2 vezes por semana, falou, nossa senhora, que empresa bacana, ela cuida do funcionário, está preocupada com a saúde do funcionário. Pô, deixa eu mandar um currículo para lá, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu gostaria de trabalhar numa empresa que tivesse essa preocupação, né? Então, vamos lá, aliada à remuneração, papapá, já tinha falado disso. Então, gente, olha só, hoje também uma coisa que é interessante, que poucas pessoas têm essa noção, esse processo de captação de pessoas, as empresas encaram isso como realmente uma captação de pessoas. É uma atividade muito ativa. Antigamente, né, gente? Aquelas empresas atrasadas, empresas de 1900 e antigamente, é que trabalhavam assim, quando surgia uma vaga, aí é que a empresa anunciava a vaga, aí é que a empresa ia abrir o processo seletivo. Hoje, as empresas, elas trabalham de uma forma mais ativa. As empresas hoje, elas passam o ano todo elas passam se divulgando, se mostrando a sua imagem.
Exatamente para isso, para atrair bons candidatos. Para que alguém com o microfone aberto aí. Por favor. Todo mundo deixa fechadinho e abra, a Natália, por favor, e só abra quando tiver que falar realmente. Senão fica fazendo barulho aqui, atrapalhando. Oi? É porque eu botei agora para escutar a aula que eu estou assistindo, e aí eu não prestei atenção. Não, tudo bem. Você quer perguntar alguma coisa? Não, professor, eu acabei de entrar. Ah, não. Seja muito bem-vinda, minha querida. Tá. Então, vamos lá. Então, pessoal, as empresas hoje, elas passam o ano todo atraindo candidatos, né? E se aparecer um candidato bom, eu já vi empresas aí, ó, que se aparecer um candidato bom ali, mesmo que não tenha vaga, o diretor fala, não, mas vou contratar. Cara, esse cara é muito bom. Cara de um nível acima da média. Vamos contratar. Arruma um canto qualquer para esse camarada, depois a gente realoca ele aqui internamente, mas um candidato desse eu não posso. Se o cara está procurando emprego, eu quero ele aqui. Mesmo que não esteja precisando naquele momento. Então, é uma atividade muito ativa. Sabe o que eu já vi empresas fazerem? Cada gerente de cada setor, ele era obrigado a cada 15 dias fazer entrevistas com candidatos. Ele era obrigado. O RH tinha que marcar a entrevista lá para o gerente a cada 15 dias, tinha que tirar um tempinho na agenda dele, uma parte da manhã, um dia, normalmente na sexta-feira de manhã, o camarada chamava, o RH arrumava lá 6 pessoas lá para o gerente entrevistar, para, mesmo que não tivesse, assim, de imediato a vaga. Sabe para quê? Se aparecer um camarada acima da média, contrata. Mesmo que não tenha vaga. A empresa é grande, né? Porque a empresa, ela quer os melhores profissionais do mercado. Fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de estratégia, né, a cada 15 dias o gerente entrevista lá alguém. Mesmo que não tenha vaga, mas ele está conhecendo pessoas novas. Numa entrevista daquela, apareceu um profissional fora do comum. Camarada é bom demais. O gerente já manda aquele currículo para o diretor, já fala, diretor, ó, eu hoje entrevistei um cidadão aqui que eu acho que esse cara tem que fazer parte da nossa equipe. O cara é bom demais. Aí o diretor já fica louco. Então, eu quero conhecer esse cara também. Então, o diretor da empresa fala, ó, RH, chama esse cara de novo aqui, que eu também quero conhecer ele. O cara fora da curva, acima da média. E aí, o diretor viu o camarada, realmente o camarada era de um nível diferenciado. Mesmo o diretor contrata. Entendeu? Não, nem tinha, naquele momento, uma vaga, assim, não, mas deram um jeito de botar o camarada para dentro do time lá, e daí a pouco, lá dentro, daí a pouco arruma um canto para ir, vai acabar de conhecer as aptidões dele, e aloca ele na vaga certa lá dentro da empresa lá. Mas é por isso que eu estou falando, é uma atividade ativa, diferentemente do que era antigamente, que ficava esperando, sentado, na hora que surgia uma vaga, anunciava e chamava candidatos para fazer entrevista, tá? E aí, finalizando aqui, ó, o sucesso da seleção depende do sucesso do recrutamento, né? Se o recrutamento não for bem feito, vai comprometer a seleção lá na frente. Então, vamos dar sequência. Então, pessoal, muitos de vocês já devem ter ouvido falar que existe o recrutamento interno e o recrutamento externo, né? Mas, assim, pode ter alguém que já ouviu falar, mas não sabe exatamente como funciona, então eu gosto de pegar o passo a passozinho desse conceito e mostrar realmente quando que um é melhor do que o outro, quando que uma empresa usa o recrutamento interno, quando que a empresa usa o recrutamento externo, e pode ter gente até que não sabe exatamente o que é um e o que é o outro. Então, vamos pegar do início, né? Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser interno ou externo. Então, parece ser muito óbvio, mas eu vou ler, né? O recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da organização. Os próprios funcionários, os próprios colaboradores, que vai servir como uma promoção, né? Ou transferir a pessoa para uma outra atividade mais complexa, um outro setor. De repente, pode ser que o funcionário está lá numa área
que ele não tem tanta aptidão, e ele já se expressou para o RH, que ele está lá trabalhando numa área de finanças e tal, mas ele já percebeu que ele gosta mesmo de mexer com marketing. Então, ele já demonstrou para o RH, né? Quando tiver uma vaga lá na área de marketing, mesmo que seja para o mesmo nível, eu gostaria de ir para a área de marketing. Eu estou estudando marketing na faculdade lá, já percebi que eu gosto mais dessa área. Aí o RH fala, não, beleza. A hora que surgiu uma vaga aqui na área de marketing aqui, a gente te inclui no processo seletivo. E se você for selecionado, a gente te transfere para outra área onde você vai estar mais motivado e tal. Ou seja, o recrutamento interno, ele vai aproveitar funcionários, seja para promoção, ou seja para a pessoa mudar para uma outra área. Se ela for promovida, passar para cima, ela ainda vai ganhar um aumentozinho de salário. Se ela for promovida para o mesmo nível, de repente pode não representar aumento de salário, mas a pessoa está ganhando novos desafios e passando para uma área que, de repente, ela vai se sentir mais motivada. E o recrutamento externo, aí vai atuar sobre candidatos do mercado de recursos humanos, pessoas que estão desempregadas, né? Desempregado ou trabalhando em outra empresa, não está satisfeito com a outra empresa e quer vir trabalhar aqui na empresa que nós estamos trabalhando, né? Aí vai passar pelo processo seletivo. Então, um esqueminha aqui que é meio óbvio, mas só para a gente, né, fechar o assunto aqui e passar para frente, o recrutamento interno, o preenchimento das vagas, das oportunidades é feito através dos próprios colaboradores atuais, dos funcionários da empresa. Então, exige que eles sejam promovidos ou transferidos para novas oportunidades. A organização oferece uma oportunidade de carreira. A gente vai ver aqui no próximo assunto que isso tem vantagens e desvantagens, todos dois. Tá? E a gente vai ver as vantagens e as desvantagens. Quando que um é melhor, quando que o outro é melhor. E no final eu vou mostrar para você quando que a empresa usa mais o recrutamento interno e quando que ela usa mais o recrutamento externo. E olha lá, o externo é o preenchimento das vagas por pessoas de fora, é a admissão de novos funcionários, de candidatos que estão no mercado. Isso exige que sejam recrutados externamente, selecionados, vão passar pelo processo seletivo para preencher as oportunidades. A organização oferece oportunidades aos candidatos externos. Então, como eu falei, gente, para a gente encerrar uma primeira parte aqui, e eu dar um pequeno intervalinho, tem prós e contras, todos dois. Tem vantagens e desvantagens. Então, olha lá, o recrutamento interno, né, quando você dá a oportunidade para o funcionário que já é funcionário da empresa internamente, você está aproveitando, olha as vantagens, está aproveitando melhor o capital humano da sua organização. E você motiva o pessoal, não é? Isso causa motivação na equipe dos profissionais, dos funcionários da empresa. Porque, né, a gente vai ver lá que o recrutamento externo, um dos problemas dele é que ele desmotiva o pessoal. Imagina você trabalhar numa empresa, toda vez que surge uma oportunidade, ela dá uma oportunidade para quem é de fora. Ela não contrata, ela não dá oportunidade para quem está dentro ali trabalhando. Eu já vi gente pedir demissão de determinadas empresas que era assim, ela não dava oportunidade para quem era de dentro. O cara estava lá ralando, trabalhando, estudando, fazendo faculdade, fazendo curso, se capacitando, esperando a oportunidade para ele ser promovido. A hora que surgia uma vaga, a empresa contratava um cara de fora. O camarada olhou para aquilo e falou, quer saber de uma coisa? Vou caçar meu rumo, ué. O que eu vou ficar fazendo aqui? Estou aqui 3, 4 anos me matando de trabalhar, estudando, fazendo faculdade, correndo atrás, mostrando serviço. Cara, era bom. A hora que surgiu uma oportunidade lá, em vez da empresa promover o cara, não, contratava um cara de fora. E o cara estava 3, 4 anos lá de assistente financeiro na empresa lá. Desmotiva qualquer um, né? Então, quando você dá essa oportunidade interna lá, motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Então, você percebe que a empresa ela dá oportunidade
para quem está lá dentro, lá. Então o cara fala, não, vou continuar aqui. Estou vendo que a empresa está dando oportunidade para quem está aqui dentro, aqui, uma hora vai surgir uma oportunidade para mim, vou mostrar serviço, vou mostrar que eu também mereço ser promovido. Incentiva a permanência e a fidelidade, que eu acabei de falar. Se você percebe que a empresa só dá oportunidade para gente de fora, você não é fiel àquela empresa. Na hora que a primeira oportunidade surgir para você também, você sai fora. Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Não requer socialização. Uma vantagem também, né? Não requer a socialização organizacional de novos membros. O que a Venato está falando aqui? Quando você contrata uma pessoa de fora, um candidato de fora, ele precisa passar por um processo inicial de treinamento, para ele entender a cultura da empresa, chamada uma aculturação da empresa. O cara entender a cultura da empresa, entender como é que a empresa funciona. Eu conheço empresas aí, quando contratam um funcionário, primeiro mês, o cara ele fica percorrendo os setores da empresa. Ele fica uma semana em cada setor da empresa para entender como é que a empresa funciona, um mês fazendo correndo os departamentos todos da empresa, entendendo os processos internos. Aí depois ele vai passar por um treinamento na área dele, no setor dele. Então imagina o tempo que você perde com isso aí. Quando você aproveita uma pessoa interna, você não precisa daquele... Ela já passou por aquele processo de aculturamento, de aculturação. Você ganha, né? Economiza etapas. Então não requer a socialização organizacional. Probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são conhecidos. Gente, não sei se eu contei para vocês na sala uma vez, uma tragédia que aconteceu comigo, lá em Copacabana, que nós contratamos um cara, eu acho que eu contei, não acho que foi na turma de vocês, não. Mas depois de um mês que a gente tinha contratado o cara, fomos descobrir que o cara tinha um problema sério mental. O cara tinha um problema seríssimo. Ele tinha transtorno bipolar, um troço lá. E aí, um dia lá, no primeiro estresse que ele teve no trabalho, o camarada chutou a mesa dele, que voou o telefone com o computador para todo lado, o camarada saiu xingando todo mundo, e aí que nós fomos descobrir. Mas no processo seletivo, gente, o camarada deu um show no processo seletivo. Ninguém nem imaginou que o cara fosse ter esse tipo de problema. O cara foi o melhor candidato no processo seletivo. Então, mas aí a gente não conhecia o camarada, ninguém imaginou que ele tivesse esse tipo de problema. Depois foi demitido. Então, quando você dá a oportunidade para quem é dentro da empresa, você já conhece. O cara já está lá na empresa 1 ano, 2 anos. Né? Se ele tivesse que apresentar problema, já teria apresentado. 1 ano, 2 anos na empresa, você já conhece a fundo os problemas que a pessoa tem. Então, você não corre esse risco quando você recruta internamente. Custa financeiramente menos, porque o cara já está ali. É mais barato para a empresa. O funcionário externo, além de você ter que anunciar a vaga, fazer processo seletivo, isso tudo custa dinheiro, né? Depois você ainda tem um processo de treinamento, aí tem mandar a pessoa para fazer exame médico, tudo isso é custo, não é? Quando você detecta que alguém internamente pode ser promovido e preencher a vaga, não tem que fazer exame médico, não tem que fazer nada. É só dar uma promoção para o camarada, não tem que envolver mais nada, nem de documentação, de papelada, de exame médico, de nada. Então, é mais rápido, mais barato. Né? Agora, qual as desvantagens, os contras? Quando você está só... Também, você não pode ficar só recrutando internamente. Porque aí, você bloqueia a entrada de novas ideias. Em determinado momento, quando você contrata uma pessoa de fora, você está trazendo uma pessoa com novos conhecimentos, com novas experiências, com novas expectativas. Você dá uma melhorada na cultura da sua empresa, né? Quando você contrata de fora. Então, se você fica só usando o recrutamento interno, você está bloqueando a entrada de novas ideias. Você está
facilitando o conservantismo, a rotina atual. A sua empresa ela vai acabar ficando para trás no mercado, né? Por ser uma empresa conservadora, ela vai mantendo quase inalterado o patrimônio humano da organização. E o seu concorrente está só buscando novos profissionais, investindo em novas tecnologias, buscando novos sistemas, buscando novas metodologias, e você está mantendo a sua empresa com seu patrimônio cultural meio que inalterado. Então, tem um problema. Ideal para empresas mais burocráticas. Mantém e conserva a cultura organizacional existente. Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. Você acaba mantendo ali fechado a cultura, o conhecimento, fechado àqueles funcionários internos. Se você não traz gente de fora com novos conhecimentos, novas experiências. Então, tá vendo? Bom por um lado, ruim por outro. O recrutamento externo também tem prós e contras. Olha lá. O recrutamento externo tem prós e contras também, ó. As vantagens do recrutamento externo. Quando você introduz sangue novo, quando você contrata uma pessoa de fora, né, externamente, você introduz sangue novo na organização, é aquilo que eu falei. A vantagem é essa, traz novos talentos, novas habilidades, novas competências. Pessoa que está lá, tipo, que trabalhou uma boa fase da sua vida numa outra organização, que tinha, né, o cara tinha uma nova visão, outras visões de mercado. Então, você está trazendo aquilo para dentro da sua empresa. Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos. Então, isso de vez em quando, é bom dar essa reciclada. A gente vai ver depois quando usa um, quando usa o outro. Por enquanto, vamos se ater aqui o prós e contra por enquanto. Depois eu vou dar uma encerrada no assunto, vou te explicar melhor quando usar um, quando usar o outro. Vantagens do recrutamento externo. Aumenta o capital humano. Né? Eu já falei que é incluir novos conhecimentos. Renova a cultura organizacional e enriquece com novas aspirações. Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos. Você está, né, interagindo com o mercado, né, trazendo novas coisas do mercado, trazendo novos conhecimentos do mercado. Aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoas efetuado por outra empresa. Então, quando você traz uma pessoa de fora, tudo que ela fez de curso nas outras empresas que ela trabalhou, tudo que ela fez de cursos por conta própria, que ela pagou e fez curso fora, você está aproveitando isso, você está economizando. Né? De repente, você ia ter que pagar um curso para a pessoa, que se você fosse aproveitar um funcionário interno, ia ter que pagar um curso para ela, aí apareceu um candidato de fora que já tem aquele curso. Né? Tá vendo? Uma vantagem isso. Agora, por outro lado, você tem as desvantagens, que algumas eu já até falei. Né? Olha lá. É mais demorado que o recrutamento interno, que você tem que abrir o anúncio da vaga, você tem que pegar os currículos, fazer o processo de triagem daqueles currículos, fazer os processos seletivos iniciais, fazer aquelas primeiras triagens de entrevista, separar candidatos. Depois tem um processo seletivo, onde você faz dinâmicas de grupos, entrevistas. No meio da sala. Entrevista. Alguém está querendo perguntar ou só está conversando aí? Não tem problema, não. Fala que foi na nossa turma. Então, olha para você ver, mais rápido, é mais demorado, mais caro e mais demorado, que eu estava falando no final, é mais custoso, mais oneroso, mais demorado e inseguro. Inseguro por causa daquele exemplo que eu falei. Você está contratando um cara de fora que no processo seletivo o cara arrasou, mas de repente você pode ser surpreendido por outros problemas comportamentais que no processo seletivo você não conseguiu identificar. Né? E outra, aquilo que eu falei, afeta negativamente a motivação das pessoas. Se você fica só recrutando externamente, só dando oportunidade para gente de fora, a motivação do seu pessoal acaba.
Seu funcionário, ele vai reduzir a fidelidade dos seus funcionários. Daqui a pouco, o funcionário está pedindo demissão, está saindo, porque vai ver que ele não tem possibilidade de crescer dentro da sua empresa. Vocês, quando tem vaga, contrata gente de fora. E, por fim, requer aplicação de técnicas seletivas para a escolha dos candidatos. Se você quer fazer um processo seletivo bem rico mesmo, para selecionar bons candidatos mesmo, você tem que ter um RH preparado para fazer esses processos seletivos com técnicas. E isso é caro, né? Não é baratinho. Então, você está vendo? De um lado, você tem vantagens e desvantagens do recrutamento interno. Mas, de outro, você também tem vantagens e desvantagens do recrutamento externo. Qual é a solução para isso? Então, olha só. Você tem a possibilidade de um recrutamento misto. Para a gente encerrar essa primeira parte aqui, vou dar um intervalo já já. Recrutamento misto. Acaba sendo a solução para muitas empresas. Ó. As organizações, normalmente, elas não utilizam apenas o recrutamento interno ou apenas o recrutamento externo. Um deve complementar o outro, pois ao se fazer o recrutamento... primeira coisa, que quando você faz um recrutamento interno para um cargo mais em cima, vai sobrar uma vaga lá embaixo. Você vai acabar tendo que fazer o recrutamento externo, né? Porque você tinha um assistente, por exemplo, que foi promovido a gerente. O assistente, você não tem alguém abaixo dele, normalmente, para ser promovido. Aí você tem que abrir um recrutamento externo. Ou seja, o seu deslocamento produz uma vaga que precisava ser preenchida. Outra coisa, quando se realiza o recrutamento interno, em algum ponto da empresa surge uma posição, que é o que eu acabei de falar, por meio do recrutamento externo. A menos que essa vaga lá embaixo seja cancelada, a empresa não vai precisar mais daquele posto. Você promoveu um camarada e aquele posto ali embaixo você não vai mais preencher. Em face das vantagens e desvantagens dos dois tipos de recrutamento, o recrutamento misto tem sido uma solução eclética adotada pela maioria das organizações. Vamos acabar de entender. Prometo que no final do próximo slide aqui você vai entender como é que é a dinâmica disso aqui. Assim, gente, o recrutamento misto pode ser adotado em 3 alternativas de sistema. Muitas empresas, inicialmente, começam com o recrutamento externo, seguido de um recrutamento interno, ou seja, a empresa pode adotar primeiro um recrutamento externo, se não achou alguém lá fora, ela vem para dentro para ver se tem alguém internamente que possa suprir a vaga. Tá? Ou a empresa pode fazer o contrário. Inicialmente, ela começa internamente, ela inicia com o recrutamento interno. Se ela percebe que não tem ninguém internamente que vai poder suprir aquela vaga, né? Está precisando, por exemplo, de um gerente financeiro. Ela tenta olhar internamente primeiro. Não tem ninguém ali com conhecimento suficiente para ocupar a vaga de gerente financeiro, aí, então, ela vai buscar isso externo. É uma outra modalidade. E muitas empresas, pessoal, estão fazendo um recrutamento externo e interno concomitantemente, ao mesmo tempo. Como é que é isso? Eu vou explicar e até vou dar um exemplo, que uma vez lá, muitos anos atrás, eu já participei de um processo seletivo que era assim. O que aconteceu? Uma empresa me chamou para participar do processo seletivo. Eu fui lá primeiro, fiz uma primeira entrevista. A mulher analisou meu currículo, falou comigo, falou, beleza, Eduardo, ó, lógico, não ia me chamar de mineiro, né? Eduardo, seu currículo é bom, gostamos de você, nessa primeira entrevista eu gostei de você, você preencher a nossa vaga. Tem uma nova fase do processo, que aí nós vamos agora para uma segunda fase. Você quer continuar? Quero. Então, beleza. Então, aguarda lá, que já já nós vamos te chamar para a próxima fase, que aí vai ser com os candidatos todos juntos. Beleza. Aí era aquela fase final. Então, não estava sabendo de nada. Cheguei lá, na fase final, tinha 24 candidatos. E eles estavam separados. Tinha um pessoal sentado do lado de cá, 12 candidatos, e 12 candidatos sentados do lado de cá. No início, eu não entendi por que estava aquela separação.
E no início, as meninas do RH não falaram com ninguém, não. Falaram nada, não. Deram início ao processo. Primeiro foram fazendo uma entrevista com cada candidato, cada candidato se apresentando, 24 pessoas, cada candidato se apresentando, fizeram algumas perguntas individuais para cada candidato, fazia para os de cá, fazia para os de cá. Num determinado momento já, quando a coisa já estava avançada, é que a gente também já tinha percebido que aquele pessoal do outro lado, eu tinha percebido, gente, parece que o pessoal daqui já conhece a empresa e tal. Aí é que num determinado momento a empresa contou para todo mundo que estava lá, para a gente que estava no canto de cá, que aqueles funcionários que estavam no outro lado, eles eram funcionários da empresa. Aí eu mesmo pensei, falei, gente, então eu vim aqui à toa. Não, tem empresas que fazem isso muito dentro da ética. Não quer dizer que chama o candidato à toa lá, não. Chama o candidato para o cara gastar dinheiro e tempo dele para ir lá participar do processo seletivo, sendo que ela vai dar a vaga para quem trabalha na empresa. Não é assim, não. Elas estão analisando tanto os funcionários internos quanto analisando os funcionários externos. E vai dar a oportunidade para quem for melhor. Se ficar igual, empatado, um candidato interno com um candidato interno empatado, aí ela vai preferir o candidato interno, porque já conhece aquilo que eu falei, né? Já conhece o cara já está lá 2 anos na empresa. Então, ela vai preferir o interno. Agora, se tiver candidatos externos melhores que os internos, aí ela vai dar as oportunidades para os externos. E isso, gente, é muito saudável. Eu acho que é uma como é que fala? Possibilidade muito boa para a empresa, uma alternativa muito boa. Sabe por quê? Porque se você ficar contratando funcionário de fora, desmotiva o de cá. Desmotiva quem é interno. Agora, quando você dá oportunidade para os internos participarem do processo, e ali naquele processo, os funcionários de fora, os candidatos de fora, demonstraram que eram melhores mesmo, os internos vão ver. Eles tiveram a oportunidade, mas eles vão perceber que realmente os candidatos externos eram melhores que ele. Então, não vai desmotivar o camarada, né? Se uma hora ele cobrar da empresa, o cara interno que cobrar da empresa, né, que não está tendo oportunidade, a empresa vai falar, olha, você está participando do processo seletivo, você não está sendo aproveitado por quê? Você mesmo está vendo, né? Os candidatos de fora estão chegando aqui mais bem preparados que vocês, então vocês é que se preparem. Então, vai servir de incentivo para o camarada se preparar melhor. E aí o funcionário interno vai falar, não, realmente, os caras estão vindo aí mais bem preparados que a gente. Eu vou me preparar, porque o próximo processo seletivo que tiver, eu quero participar e eu quero ficar com a vaga. Então, isso ela faz um processo interno e externo concomitantemente. É muito saudável. Agora, para encerrar esse assunto, eu abri para ver se alguém tem pergunta. Olha só. A empresa também, gente, ela pode também, num determinado momento, ela vai utilizando uma estratégia em cada momento. Num determinado momento, a empresa percebe que ela está precisando de um sangue novo. Então, poxa, né? Que ela já está dando muita oportunidade interna, está motivando o pessoal, está indo bem, mas aí a diretoria começou a perceber que a empresa ela vai ficando para trás. As empresas concorrentes estão adotando coisas melhores no mercado aí e tal, e, de repente, a nossa empresa está precisando dar uma respirada, trazer um ar novo. O RH, os próximos recrutamentos que tiverem aí, dá uma ênfase maior no recrutamento externo, porque eu estou querendo trazer sangue novo para a minha empresa. Aí, opa! Oi, só fazendo um adendo aqui referente a esse recrutamento misto que você está falando. Assim, é muito importante lembrar que entre a teoria e a prática existe um abismo, né? Nesse quesito. Porque, assim, algumas empresas, entre a minoria, né, participa desse recrutamento misto de forma coerente. Porque eu já vi muitos casos de que o recrutamento era misto e quem prevalecia era sempre o interno.
porque já conhecia fulano do RH, ou já conhecia ciclano, ou não conhecia alguém que falava bem, e etc e tal. E aí, já fazendo um adendo também ao recrutamento interno, que o senhor tinha falado, para quem estuda RH, para quem está fazendo essa seleção, acho que é muito bom a gente frisar que quando a gente faz um recrutamento interno, a gente tem que ter muita atenção e a quem a gente vai selecionar para poder estar ocupando uma outra vaga, porque senão acaba que a gente perde 2 funcionários, né? Ao invés de contratar um, perde 2. Perde aquele funcionário que era bom fazendo uma outra atividade e não é tão bom exercendo uma outra, e tem 2 trabalhos aí, né, nesse caso. Sim. Você tem toda a razão. Promove uma pessoa e depois ela percebe que ela realmente não deu conta daquela missão que foi dada para ela, né? Não estava tão preparada para aquilo. É isso que você está falando? Exato. Aí acaba que ela não fica na função que ela estava e nem na função que ela foi promovida. Porque quando você promove a pessoa para cima, se ela não der certo lá, você não pode voltar com ela. Você não pode reduzir o salário da pessoa. Então, isso aí, eu já vi isso também, tá? Já passei. E por isso, em empresas que eu passei, precisavam de um gerente numa área lá, aí tinha um camarada lá embaixo que, na função dele ali, ele era muito bom, a empresa falou, vamos promover o cara, mas não analisaram bem. E outra, o cara era muito bom naquilo ali que ele estava fazendo ali na atividade do dia a dia dele, mas ele era péssimo para lidar com pessoas, porque o cara, para ser promovido, ele vai tomar conta de outras pessoas, então ele tem que ter habilidade de liderança. Aí depois que promoveram o cara, foram perceber que ele não tinha a menor habilidade para liderar pessoas. E aí a coisa começou a dar errado, ele não tinha habilidade para lidar com o time dele, os resultados começaram a dar tudo errado, não aparecia resultado, a empresa chegou, percebeu que promoveu errado. Aí mandou o cara embora, perdeu um cara muito bom lá, e ele era bom naquela função dele. Isso que você está falando, não é? Correto. Eu também já tive um caso desse lá na empresa. A gente promoveu uma recepcionista que era ótima na recepção, entendia muito bem tudo que estava fazendo, a gente promoveu porque ela tinha um currículo proporcional para promoção. Entretanto, quando ela começou a exercer a atividade que foi proposta, ela não desempenhou da forma que a gente esperava. Aí, ou seja, ficamos sem a recepcionista e sem a pessoa que a gente precisava na equipe, e aquilo dali só gerou retrabalho para a gente. A gente teve mais tempo para colocar tudo em ordem. Muito bem observado, muito bem observado. Também já vi diversas situações parecidas. Tem mais alguma consideração a fazer? Pode ficar à vontade. Ou outra pessoa que quiser fazer alguma consideração. Não, era só isso mesmo. Então, olha só, pessoal. Deixa eu ver aqui. Quer ver que eu acho que agora a gente vai passar a falar de fontes de recrutamento. Eu queria ir até nessa parte aqui da matéria para a gente poder ficar preparadinho para fazer a questão do trabalho que a gente vai fazer, que vai valer pela prova. Então, vou fazer o seguinte, é um pequeno intervalo, tá? Eu prometo para vocês que eu não vou demorar, vai abastecer minha água, tá? Porque eu quero falar sobre fontes de recrutamento, é a matéria que vai ser cobrada no trabalho lá, que vai valer pela prova, tá? Pois na semana que vem, como eu falei, eu vou tornar a fazer uma videoconferência, não na sexta, porque é sexta-feira santa, para a gente poder falar sobre o trabalho. Já eu falo sobre isso. Vamos dar um pequeno intervalo, 5 minutinhos aí, estou voltando, é só abastecer minha água aqui, você também, tomar uma água, né, e comer alguma coisa se quiser. Rapidinho, estou voltando, beleza? Passando, então, para frente, pessoal. A gente vai, deixa eu ver aqui, ó, recrutamento misto, eu estava aqui. Então, primeiro slide aqui, um textozinho, vou ler, e a gente já vai falar dessas fontes de recrutamento. Onde recrutar? As técnicas de recrutamento são métodos por meio dos quais a organização aborda e divulga a existência de uma oportunidade de trabalho junto às fontes mais adequadas de recursos humanos que proporcionem candidatos para o processo seletivo. Então, também denominadas veículos de recrutamento, pois são fundamentalmente meios de comunicação. A empresa está comunicando, né, a sua vaga lá para atrair pessoas. A seguir, veremos as principais técnicas de recrutamento utilizadas pelas empresas. Principais técnicas ou fontes. Então, o que ele termina falando aqui? Embora hoje muitas empresas estejam dando uma ênfase nas fontes de recrutamento online, é necessário entendermos como funciona todas as abordagens físicas. Isso.
Então, em primeiro lugar, o que eu queria falar com vocês, em primeiro lugar? A gente poderia, de repente, separar essas fontes de recrutamento basicamente em duas, né? Porque você tem aquelas fontes mais tradicionais, que eu chamo, né? Mais antigas, que as empresas antigamente usavam bastante, e tem hoje, né, gente? A gente sabe muito bem que essas novas tecnologias chegaram, a internet, esses sistemas online, que chegaram e tomaram conta do mercado. Mas, mesmo com toda essa tecnologia de hoje, tudo que você tem disponível para você recrutar pessoas e tal, é bom que a gente faça um apanhado em tudo que existe. Então, vou até falar depois, no finalzinho aqui, até rapidamente, sobre até anúncio em jornal, que embora quase empresa nenhuma hoje utiliza, vamos dar uma pincelada em tudo. Até porque, daqui a pouco você pode ir trabalhar numa empresa pequena, menor, que ela não tenha um sistema online de recrutamento de candidatos. E aí, daqui a pouco, a hora que a gente for falar de recrutamento online, eu vou tentar explicar direitinho como é que esses recrutamentos online funcionam, né, as vantagens disso, o que é que isso traz de bom, né, o que é que isso traz de ruim, tá? Mas vamos, então, primeiro, ver essas fontes tradicionais aqui, né? Toda empresa decente, né, tem lá um RHzinho lá um pouquinho mais inteligente, ela tem um banco de currículos, né? Então, as empresas modernas hoje têm esses sistemas online. Vocês, né, já devem ter visto bastante aí, muita empresa anuncia uma vaga, quando você vai ver, você tem que ir lá no site da empresa, cadastrar seu currículo lá, e aqueles dados que você cadastrou, você coloca suas características, seus conhecimentos, vai para dentro de um banco de dados de talentos da empresa, né? Isso é muito bom, por um lado, para a empresa, né? Que deixa eu só voltar naquele desenhozinho que eu tinha feito no início. Ó, se a gente for parar para analisar aqui, né? Esses sistemas de cadastramento de currículos online, eles já fazem uma boa parte dessas primeiras triagens aqui, ó, né? Por exemplo, eu falei aqui que uma empresa, normalmente, ela recebe 1.200 currículos, e aí, imagina, o RH vai ter que pegar esses currículos aí e fazer essa separação. Quem tem já na sexto período de administração, se tem, vai separar, se não tem, vai descartar. Camarada tem Excel avançado, vai continuar no processo. Se não tem Excel avançado, vai ser separado. Tem conhecimento de matemática financeira, vai para um lado. Se não tem, vai para o outro. Você vai fazer isso manualmente, se a empresa não tem um sisteminha online para fazer isso. Agora, a empresa que ela tem um sistema online, então ela já economiza esse passo. Ó. Ela anuncia uma vaga lá e fala para você, quem quiser se cadastrar, vai lá no site, cadastra seus dados lá no nosso site. Você, da sua casa, cadastra seus dados lá, você coloca o nível de inglês que você tem, você coloca o nível de Excel que você tem, o nível de Word que você tem, escolaridade, qual período que você está, você cadastra isso tudo lá. Aí a empresa precisa de currículos com um determinado perfil, a menina do RH vai lá no sisteminha, o sistema já filtra, já vai dar para ela esses 150 currículos aqui, ó. Em segundos, em poucos minutos, poucos segundos, ela já faz essa primeira triagem aqui pesada de separar esses 150 currículos. Aí ela vai, então, ver o que ela vai fazer daqui para frente. Mas essa primeira triagem pesada, né, o sistema já faz isso. Professor, então isso é muito bom para a empresa. Para a empresa pode ser uma beleza, agiliza, né? É muito fácil, faz esse processo todo de uma forma mais prática. Agora, tem um lado ruim, que é para os profissionais, para as pessoas, né? Para você, que, por exemplo, que está se formando em recursos humanos, imagina quantas pessoas não perderam o emprego, quantas empresas hoje que adotaram esse sistema, quantas oportunidades elas foram fechadas na empresa lá, porque aí pode reduzir o número de pessoas. Antigamente, precisava de não sei quantos assistentes de recurso humano lá para fazer essa triagem.
implementou um sistema online, não precisa mais de alguém vai perder o cargo, né? Mas isso, pessoal, infelizmente, é a tecnologia, todo mundo. Outro dia, uma aluna falou comigo no corredor lá, a gente estava conversando no intervalo. Professor, eu estou tão triste. O que foi? Que eu estou aqui estudando, fazendo recurso humano, estudando. E aí, todo lugar que eu tenho visto aí, que eu tenho lido essa matéria, está todo lado o pessoal falando, né, que essas tecnologias aí estão tirando o emprego da gente, as coisas vão mudando. Eu falo, filha, mas isso aí, infelizmente, não é só você da área de recurso humano, não. Eu, como professor, também, né? As faculdades aí, ela vai só dando ensino à distância, vai só reduzindo o número de professores. Cada turma lá, turmas que eles passam para ensino à distância, é professor que são mandado embora. Taxista estão pegando aí com esses aplicativos que apareceram aí, acabaram com a vida dos taxistas. E aí eu poderia ficar aqui a noite inteira dando exemplos de setores que foram todo mundo prejudicado, um monte de gente desempregada por causa da tecnologia. O que você precisa fazer, mais para frente, nas próximas aulas eu vou dar dicas para vocês, é você saber o que você precisa fazer para vencer a concorrência medonha que está no mercado aí, é você desenvolver suas habilidades, suas competências. Vocês podem, vou dar dicas para vocês de repente, no futuro, abrir uma agência para você, né, uma agência de recrutamento para você, tem que se virar. Né? Eu, por exemplo, estou abrindo empresa de treino de consultoria para mim, porque a qualquer momento eu posso perder meu emprego aí por causa de tecnologia. Daqui a pouco a faculdade resolve dar tudo ensino à distância aí, eu estou desempregado, e aí? Eu não vou esperar o problema acontecer para me virar. Então, mais para frente, eu vou dar algumas dicas para vocês para vencer esses problemas aí que a tecnologia nos traz. Né? Mas, então, voltando aqui, se a sua empresa não tem esse banco de talentos online, no mínimo, então, você precisa ter uma forma de armazenar os currículos que você recebe. Porque você vai passar o tempo todo lá no seu departamento de RH recebendo currículos de pessoas que mandam currículo para você espontaneamente, pessoas que mandam currículo por e-mail, pessoas vão até a sua empresa com o currículo na mão, deixar o currículo lá no RH. Você, mesmo que não tenha vaga naquele momento, você tem a obrigação de armazenar esses currículos. A forma como você organiza, cada um tem a sua. Né? Muita gente separa isso em pastas, separado por níveis, né? Currículos de assistentes, currículos de gerentes, separado por funções, né? Currículos para pessoas da área financeira, currículos para a área de marketing, currículos para a área de produção. Então, tem diversas formas aí que cada um tem a sua forma de armazenar. Mas isso aqui, gente, é importante, porque pode ser uma primeira consulta e você já pode resolver o problema. Imagina, você está na sua empresa, surgiu uma vaga lá e precisa de preencher essa vaga com urgência. Aí você, em vez de anunciar, antes de anunciar, de ficar divulgando vaga, ficar fazendo processo seletivo, você recorre ao seu banco. De repente, no seu banco lá, você já seleciona uns 2 ou 3 currículos bons lá, que exatamente com o perfil daquela vaga que deu na empresa lá, já chama essas 3 pessoas rápidas lá, de repente você já consegue preencher uma vaga, mas se é uma coisa de urgência, mais rapidamente, dentro do banco que você tem. É uma possibilidade. Outra coisa, eu já presenciei, nessa empresa de Copacabana que eu trabalhei, a apresentação de candidatos pelos funcionários da empresa. O que essa empresa lá fazia? Ela passava o tempo todo falando com os funcionários. Gente, a menina do RH estava toda hora falando, gente, não se esqueçam, hein? Se vocês tiverem algum amigo, algum conhecido de vocês, algum colega, né, precisando, manda o currículo para mim. Nós estamos juntando currículos aqui. E uma hora que, se o RH fizer um recrutamento e aproveitar aquele currículo que o funcionário indicou, e essa pessoa, amiga lá do funcionário, for contratada, a empresa dava ainda uma premiação para aquele funcionário. Pagava um dinheirinho para o funcionário lá, um percentual do salário do cara. Isso, gente, é muito bom, eu acho. A minha opinião, pode ter alguém que não concorde. A minha opinião, isso é saudável, por quê? Porque quando você está pegando currículos de gente de fora, né, você faz um anúncio e aparece 1.200 currículos. Aqueles currículos vieram
sem ninguém ter indicado. Ele não veio referendado por alguém, né? Você vai ter que checar a referência daquela pessoa, tal, né? Você não conhece. Agora, quando um funcionário indica um amigo, ele está indicando porque ele conhece. E outra, né? Ninguém é bobo de ficar indicando uma pessoa para a empresa que depois vai vir a dar problema para a empresa. Eu, por exemplo, eu adoro indicar pessoas conhecidas para vagas. Eu adoro. Meus alunos estão me mandando currículos aí. Se eu souber de alguém que está precisando, eu indico. Agora, eu indico aquele cara que eu sei que é bom aluno mesmo ali, que eu conheço a pessoa. Se eu sei que é um amigo meu que vive dando trabalho nos empregos que ele sempre passou aí, você acha que eu sou besta de indicar ele para uma oportunidade de uma empresa, sabendo que depois o cara pode dar problema para a empresa lá e o cara vai vir em cima de mim? Não. Então, as empresas pensam assim, se alguém está indicando um amigo dele, conhecido dele, ele está referendando a pessoa, sabe que a pessoa é boa, né? E outra, aí não aceitam, é parente, né? Ele não quer que você indique o seu primo, seu irmão, seu parente, a não ser que seja um parente muito distante, mas eles querem que você indique um amigo, uma pessoa que você já trabalhou com ela numa outra empresa, que você sabe que é um bom profissional. E aí uma outra vantagem é que você também estimula, motiva o funcionário também, o funcionário se sente bem, né? Quando o funcionário indica um amigo dele lá, aí a empresa contrata, né? Está te prestigiando, contratando o seu amigo, e você ainda está sendo premiado, está ganhando um dinheirinho com aquilo, né? Então, isso é muito saudável. Sendo bem feito, é uma prática saudável. E você está sempre ali com um banco de currículos, né? À disposição ali de bons profissionais ali para você fazer uma triagem. Cartazes ou anúncio na portaria da empresa. É menos utilizado, mas, gente, ó, o custo é praticamente zero, não é? Você fazer um cartazinho, quanto você vai gastar? Fazer um cartazinho, gente, precisamos de vendedores, precisamos de caixa, bota o anúnciozinho lá na porta da empresa. Então, isso também tem vantagens e desvantagens. Por quê? O custo é baixíssimo, você não está perdendo nada. É mais um sisteminha que você está utilizando. Agora, depende também, por exemplo, se a sua empresa for uma empresa afastada, que tenha pouca movimentação de gente ali na porta, pouca gente vai ver o cartaz, pouca gente vai ver o anúncio. Agora, em shoppings, por exemplo, muita loja faz isso. Coloca um anúnciozinho lá na porta da loja, lá, precisamos de balconista, precisamos de vendedora. Um monte de gente, fluxo de pessoas é muito alto. Com certeza vai atrair muitos currículos, né? Para o pessoal do RH poder selecionar. E aí, então, gente, outra coisa, para finalizar. Você nunca que deve usar também só uma fonte. Não, você faz aqui um mix, pega diversas fontes. E essa aqui, ela acaba sendo mais uma, que é barata, é zero. O custo é praticamente o custo da impressão de um cartazinho. Então, é mais uma fonte que você está usando, que pode ser que atraia uma pessoa que venha a ser contratada. Então, é mais uma opção. Outra coisa, contatos com sindicatos e associações de classes. Também, pessoal, o custo é zero. Eu, durante o dia, trabalho numa administradora de condomínio. A administradora de condomínio, ela tem o Secov, que é o sindicato das administradoras, e tem a ABAD, que é a Associação das Administradoras. São duas entidades, né, conceituadíssimas, que tem um monte de gente lá que no dia a dia, fazendo cursos, procurando empregos lá. Então, é um sindicato nosso lá, da nossa empresa, eles têm a maior boa vontade em querer ajudar a gente. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade lá na minha empresa, a gente manda um e-mail lá para o Secov, manda um e-mail para a ABAD, eles anunciam, eles têm um canal de anúncio de empregos lá, deles lá. Chove de currículos para a gente. O custo disso, zero. A ABAD nem o Secov não cobra da gente para nos ajudar nisso. Eles têm até interesse. Eles têm interesse também em ajudar a gente a ser contratada, tem interesse em nos ajudar, o nosso sindicato. O trabalho que tem é eu mandar um e-mail para eles. Eu pego lá, mando um e-mail com o perfil da vaga lá para eles anunciam nos canais deles. Daqui a pouco está chegando currículo lá para mim.
Se não vier ninguém, também não perdi nada. Né? Não tem custo nenhum. Deu trabalhinho de mandar o e-mail. Contatos com universidades, escolas, agremiações estudantis, diretórios acadêmicos, centro, aquele famoso CIEE. Então, também tem essas universidades, empresas que você pode fazer algum tipo de parceria, né? A sua empresa pode fazer uma parceria, de quando você tiver uma vaga, alguma coisa, você manda para eles, eles anunciam lá, vão aparecer currículos também. Com certeza podem ajudar no processo. E custo também baixíssimo, né? Custos baixíssimos e tal. Outra coisa, ó, que eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fazia, que não é bem para atrair currículos, não, mas que ajuda você a entender melhor essas conferências e palestras em universidades e escolas. Um exemplo um pouquinho diferente, mas vai te ajudar a entender. Quando eu dava aula numa outra faculdade, na Unicarioca, lá eu ajudava eles, no departamento comercial, a captar alunos. Sempre que eles estavam naqueles véspera de início de período, estava precisando captar aluno, a faculdade tinha convênios com outras empresas, tinha convênio com empresas grandes aí, que aí fazia uma troca. Quando a empresa estava precisando de alguém para fazer uma palestra, para dar um treinamento, para fazer um curso lá na empresa, a empresa ligava lá para a Unicarioca, estou precisando de alguém para fazer uma palestra aqui, você tem alguém para mandar para a gente aqui, para nos ajudar? A Unicarioca tem, a Unicarioca ligava para mim, professor Mineiro, pode nos ajudar com uma missão aí? Posso. Eu estou precisando de um palestrante, vai lá na empresa tal, fazer uma palestra sobre liderança e tal, você pode ir para a gente? Posso. Eles não me pagavam a palestra, não, me davam uma ajuda de custo. Me davam uma ajuda de custo, que era barato, para a faculdade era barato. E eu também tinha interesse em ajudar a faculdade, eu era funcionário da faculdade e tal, eu gosto de fazer palestra. Eu ia lá naquela empresa, fazia uma palestra bacana, ajudava a empresa lá, e em troca, o nosso comercial ia lá fazer a divulgação dos nossos cursos que nós tínhamos, né? E tentar captar aluno. Então, ó, quando eu acabava a palestra, aí o RH chegava e fazia, o RH não, o comercial chegava e fazia a divulgação dos cursos, distribuía panfletos, falava dos cursos nossos que a gente tinha, falava do curso de administração, falava do nosso curso de publicidade, um curso de não sei o quê, e acabava, essa ação ajudava a captar aluno. E todo mundo saía ganhando e o custo zero, não é? Então, a empresa também, ela pode ter determinadas parcerias aí com empresas, com faculdades, por exemplo, e tal, de quando a faculdade lá precisa de alguém para ir lá fazer alguma ação, alguma palestra, alguma coisa, a empresa disponibiliza, mas também ajuda a divulgar as vagas lá também, as vagas que a empresa tem, e atrair estudantes, né, para vir mandar currículos para trabalhar na empresa que está precisando de profissionais. Né? Então, é uma troca saudável, que o custo é zero, né? Outra coisa, contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado, desde que não sejam concorrentes, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá nessa nossa administradora de condomínio, eu tenho outras empresas lá, por exemplo, a empresa de elevador, que dá manutenção em elevador. Ela não é concorrente da nossa empresa. Nossa empresa administra condomínio. A outra empresa lá dá manutenção em elevador, não é concorrente. Mas nós somos parceiras. Quando eu preciso indicar uma empresa de elevador, eu indico eles. Quando eles precisam indicar uma empresa para administrar condomínio, eles indicam a gente. E a gente troca esses currículos, bancos de currículos. Sempre que eu estou precisando aqui e não estou achando um determinado profissional, eu ligo para o meu amigo lá, fulano, cara, estou precisando muito de um cara aqui, assim, assado. Você não tem uns currículos aí, não? Pô, tem, cara, recebi um monte de currículos aqui. Ele vai e me manda um monte de currículos que ele tem. E vice-versa. Quando ele precisa de lá, eu mando currículos meus para ele também. Qual o custo disso? Zero. É uma cooperação mútua, né? E, às vezes, traz resultados. Por fim, uma primeira parte aqui. Viagens de recrutamento em outras localidades. É mais difícil, né, de acontecer, mas a gente vê. Às vezes eu estou precisando de uma determinada mão de obra aqui, que aqui nesse mercado nós não estamos encontrando. De repente, uma mão de obra um pouco mais especializada. Aí nossa empresa não está encontrando aqui.
Aí eu já vi aí empresas, aí pagam a menina do RH para ela passar um dia, por exemplo, lá em Macaé, onde lá tem mão de obra para aquilo que a nossa empresa precisa aqui. Aí a empresa paga a estadia dela, a viagem dela, a alimentação, tudo para ela. Ela vai anunciar que dia tal, lá em Macaé, vai ter um processo seletivo. Aí aparece um monte de candidato, ela vai lá, faz um processo seletivo, com a despesa toda paga pela empresa. E aí fala com as pessoas que estão participando que a vaga tem essa disponibilidade para mudar para cá ou para vir, né, para cá e tal. É menos utilizado, mas pode ser também usado. Por fim dessa primeira parte aqui, desses fontes tradicionais, um que hoje é muito difícil de você ver utilizar, mas tem algumas empresas que ainda usam jornal e revista. Mas isso, né, gente, todos vocês sabem que cada vez mais jornal, hoje a gente nem lê jornal. Antigamente, gente do céu, antes da internet, dessas coisas, a maioria dos anúncios era tudo por jornal. As pessoas viviam comprando jornal para ver os classificados, para ver os anúncios de vaga. Era muito usado. Agora, hoje não faz tanto sentido, né? Não faz tanto sentido. Outro dia eu vi um cara, estava voltando de trem lá de Campo Grande, no trem, assim, sentado, entrou um cara com um jornal na mão, sentou perto de mim, ficou lendo jornal. Eu até assustei, achei estranho. Quantos anos eu não via uma pessoa lendo jornal, né? Então, assim, não faz muito sentido hoje mais você utilizar jornal para anunciar, mas embora, dependendo da localidade que você está, do público que você quer atingir, quem sabe é um público que leia jornal ainda. Então, pode ser que utilize. Estas, gente, eram as ferramentas mais tradicionais que a gente tem. E aí você começa a ter outras possibilidades. A agência de recrutamento. Aí lembra que eu já passei uma primeira explicação, né? Quando eu trabalhava naquela empresa de Copacabana, o cara percebeu que as meninas do RH estavam perdendo tempo demais e com a análise de currículo, passou essa função para uma agência de recrutamento. Então, eles faziam aquelas primeiras triagens todas, já mandavam para a gente 10 candidatos pré-selecionados, e muito bem pré-selecionados, por sinal, essa empresa ela fazia um trabalho muito bacana, tá? Então, é uma forma de captar novos profissionais, tá? Aí, o que é que o cara está falando mais aqui? Eu estou pulando, porque eu já expliquei. Existe uma variedade de agências especializadas em recrutamento pessoal para atender a pequenas, médias e grandes organizações. Algumas agências se especializam em recrutamentos específicos, pode ter engenheiros, pessoal de processamento de dados, secretárias, pode ter uma agência mais especializada em determinadas áreas. O recrutamento por meio de agências especializadas é um dos mais caros, embora seja recompensado pelos fatores tempo e rendimento. Mas o que eu gostaria mais aqui de falar de agência? Elas são mais eficazes, às vezes, em algumas situações. Não é sempre que as empresas usam agência de recrutamento. Tem muitas empresas que preferem manter o seu RH, né? Quem faz o recrutamento do seu jeito e tal. Não é toda empresa que usa agência. Mas olha aqui alguns casos algumas situações em que as agências são mais utilizadas, podem ser mais utilizadas. Quando a empresa não possui um órgão de RH ou não está preparada para recrutar ou selecionar pessoas de certo nível, ou trabalhar com competências distintas. Tem muitas empresas pequenas que têm apenas uma menina lá no RH. Né? Não é toda empresa que tem RH com 4, 5, 6 pessoas. Empresas menores, pequenas, tem uma menina só no RH. Então, nesse caso, de repente, ela é recomendável uma agência que pode auxiliar a menina do RH, ou quando tem que selecionar pessoas com competências distintas, pessoas especializadas em um determinado assunto, que, de repente, a menina do RH não se sente confortável para fazer um recrutamento de uma pessoa de um nível diferenciado. Então, a agência de recrutamento pode ser útil. Ela tem a competência para isso.
quando há necessidade de atrair um grande número de candidatos qualificados e a empresa não tem estrutura para isso ou não se sente capaz. Por exemplo, a empresa pode estar pensando em abrir uma filial numa outra área, uma filial grande, e aí vai precisar contratar de uma vez só um monte de gente. Entendeu? Então, vai precisar de contratar um número muito grande de pessoas. E o RH não tem estrutura para contratar 100, 120 pessoas de uma vez só. Imagina, tem que fazer um recrutamento para tentar recrutar aí 6 mil, 10 mil, 8 mil currículos para analisar. O RH não tem estrutura para isso. Então, contrata uma agência, que aí a agência ajuda a empresa a contratar aquele número, né? O RH pode até participar, mas a agência faz um trabalho mais pesado. Em outra situação, quando o esforço de captação visa alcançar pessoas que estejam empregadas e a organização não se sente confortável em lidar diretamente, né? Não causar problema com a empresa concorrente. Que situação que eu estou falando aqui, que o autor está falando? Vamos dar um exemplo, que a sua empresa está precisando de contratar um cara, um gerentão, um gerente mesmo graduado. A empresa precisa de um cara com experiência, com determinadas competências, e normalmente esses gerentões bons mesmo, eles estão empregados. Dificilmente a empresa vai achar no mercado aí aquele cara com o perfil que ela precisa. Então, a empresa também não vai ficar sendo antiética, sondando, ligando os concorrentes delas aí, para os gerentes dos concorrentes dela, antiético e tal. Agora, uma agência de recrutamento, ela tem as técnicas para fazer isso. De uma forma que também pode, também até, de certa forma, ser um pouco antiético, mas a agência vai saber fazer isso dentro de uma técnica, um pouco mais de ética. Ela tem as formas dela de sondar a pessoa para saber se aquele gerente lá está feliz naquela empresa que ele está trabalhando ou não. E, de repente, ela descobre, né, que tem um gerentão muito bom numa empresa lá, um cara altamente competente, e a agência dá seus meios de descobrir que aquele cara não está muito satisfeito com o emprego dele lá, não, está querendo sair daquela empresa lá. Não está satisfeito com as políticas da empresa. Então, a agência vai fazer essa abordagem àquele profissional de uma forma um pouco mais ética, até mais sigilosa, que aí nem vai causar problema entre as empresas que são concorrentes, né? Para depois a empresa de lá descobrir que a empresa aqui está assediando funcionário dela, vai causar um problema entre as duas empresas concorrentes. E aí a agência vai saber fazer isso de uma forma melhor. Ou quando o preenchimento do cargo é confidencial. Às vezes a empresa está precisando de um gerentão e não quer anunciar para o mercado que ela está sem gerente. Imagina a concorrência ficar sabendo, né? A empresa anuncia que precisamos de um gerente geral. Aí a concorrência vê o anúncio da concorrência, toda essa agência viu, a empresa tal está sem gerente geral. Ué, está com problema. Aí já começa a surgir comentários, já começa a surgir fofoca, já começam a surgir comentários maldosos, essa empresa está com problema, a empresa está passando dificuldade, não está sem gerente. Sendo que, na verdade, não é, né? Pode não ser bem isso. Então, ela passa essa missão para uma agência, que a agência vai fazer um recrutamento em sigilo. Ela não anuncia qual empresa está contratando. Eu já participei de um processo assim, sigiloso. Uma vez, há muitos anos, anunciaram uma vaga, eu fui lá com o meu currículo, era numa agência. Aí eu fiz uma primeira entrevista, né? Aí a menina da agência falou, olha, nós só, por enquanto, não podemos falar qual empresa se trata. Não é um cargo assim, assado, eu não posso falar com a empresa. Eu falei, tá bom. Fiz a entrevista lá, passei para uma próxima etapa. Aí lá na outra etapa, era a de dinâmicas com outros candidatos. Ainda assim, a menina não anunciou que empresa que era. Fizemos as dinâmicas, ela fez entrevista, teve aqueles processos seletivos todos. No final, ela falou, gente, ó... Então, aí todo mundo está curioso. Gente, mas que empresa que é? A menina falava, não, infelizmente, por enquanto, nós ainda não vamos anunciar. A próxima etapa, hoje tem 24 candidatos. Nós vamos selecionar aqui 12 candidatos que vão para a próxima etapa. Aí, essa próxima etapa, aí já vai ser lá na empresa. Aí vocês vão ficar sabendo. Quem for para a próxima etapa vai ficar sabendo. Mas, por enquanto, nós não podemos anunciar, porque é sigiloso.
Entendeu? Então, a empresa não queria mostrar para o mercado que ela estava contratando aquele tipo de profissional. Tá? Então, pode ser usado a agência de recrutamento. E tem que haver alguns cuidados também. Ó. Você precisa dar uma descrição completa do cargo, preencher as competências requeridas. Eu vou encerrar com esse slide aqui. A agência, para que ela te mande as pessoas com as competências que você precisa, você tem que passar o perfil com os requisitos muito bem preenchidos, porque senão ela vai te mandar uma pessoa que não é o que você precisa. Mas você comunicou errado para ela, não descreveu para ela os requisitos básicos que você precisa. Especificar a agência quais as ferramentas que você quer que ela utilize, né? Se quer que aplique teste, se não quer, se quer que faça uma entrevista mais aprofundada, né? Se você quer que ela identifique competências relevantes para aquele cargo, então você tem que passar todas as informações para a agência, senão ela não vai saber o que você quer, vai te mandar a pessoa que não é bem o que você queria, e você ainda vai culpar a agência, coitada. Proporcionar uma retroação à agência, um feedback. Né? Se ela está te mandando candidatos que você está rejeitando, que não está servindo, você tem que avisar para ela, olha, candidatos com esse perfil assim, 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 assado, eu não quero. Você me mandou 3 candidatos assim, que eles falavam muita gíria, entendeu? Tinham um problema. Esse tipo de pessoas eu não quero aqui. Então, aí se você não dá esse retorno, ela vai continuar mandando candidatos desqualificados para você. E o ideal é que a empresa desenvolva um relacionamentozinho mais a médio e longo prazo com a agência. E que coloque, gente, uma pessoa dentro da empresa responsável para servir de ligação com a agência. Porque senão também vira bagunça. Cada hora que a agência entra em contato com a empresa, se ela for tratar com uma pessoa diferente, no final né, vai dar algum ruído, vai dar algum problema. O resultado final não vai ser o esperado. Então, tem que concentrar o contato com a agência numa única pessoa, de preferência, uma ou duas, né? Tá bom? E aí, pessoal, tem outros assuntos aqui que podem ficar para frente. Red Hunter, o próprio recrutamento online, se for preciso, na próxima videoconferência que a gente for fazer, quando a gente for falar da atividade que vai valer pela prova, se for o caso, eu entro em detalhes de recrutamento online. Mas aí eu prefiro depois, com calma, falar isso para vocês. Mas esse início aqui já foi suficiente para você depois, quando for realmente executar a atividade, botar a mão na massa, você vai conseguir fazer de forma tranquila. Gente, algum comentário? Alguma dúvida? Algo não ficou claro? Alguém quer também mencionar alguma experiência que teve? Não, quero não. Um amigo, o Elton, lá, aquela hora fez uma colocação muito pertinente. Se ainda tiver aí, se quiser fazer algum comentário, é o momento. Não, professor, por hora tudo ok. Foi legal até aqui? Foi produtivo? Foi sim, bem produtivo. Foi produtivo, né? E os próximos passos serão mais ainda, porque agora a gente vai depois ver esses recrutamentos online, virtual, falar exatamente o que é um Red Hunter, como que a empresa utiliza isso, tá? E tem muita coisa bacana para a gente falar pela frente ainda. Depois a outra unidade ainda fala sobre seleção, aí nós vamos falar de entrevista de seleção, um monte de coisa bacana para a gente ver. Espero que estejam gostando, que esteja ajudando vocês, tá? Agradeço muito. Então, só para fechar, a avaliação. Eu ainda não pude colocar a avaliação disponível lá por causa de uma norma da faculdade. Ela pediu que a avaliação fosse disponibilizada uma semana antes da entrega. Então, vocês vão me entregar essa avaliação no dia 17. Próxima sexta é feriado, sexta-feira. Eu vou disponibilizar a avaliação na quinta-feira, tá? Como sexta-feira é um feriado santo, pode ter alunos aí que não gostam de Sexta-feira Santa, não gostam de nenhum tipo de atividade, eu respeito muito bem, tal, né? Então, eu vou deixar, se vocês quiserem, a gente se comunica ao longo da semana, quando eu postar lá a atividade, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma videoconferência no sábado,
o horário que for melhor, pelo menos para a maioria, mas é uma videoconferência rápida, não precisa de gastar aí 2 horas, meia hora no máximo, que é para eu tirar dúvidas de vocês sobre como fazer a atividade. Ok? Perfeito. Fico à disposição aí. O senhor já sabe sobre o que vai ser abordado nas atividades, professor? Na prova? Eu tive que modificar alguma coisa. Eu falo depois no grupo para vocês, os temas. Eu vou fechar isso aqui amanhã ainda. Eu falo no grupo para vocês lá, mais ou menos, para você saber mais ou menos o que vai ser cobrado. Ok. Mas eu vou, quinta-feira a prova vai estar lá disponível, a avaliação. A gente vai conversar. E eu vou fazer essa conferenciazinha para tirar dúvida. Fica tranquilo. Mas fica tranquilo, não é nada que eu vou matar o aluno de estudar, para de pesquisar coisa, não. É atividade tranquila. 3 questõezinhas, tranquilinha. Pessoal. Nome, data e matrícula? Quê? As questões são nome, data e matrícula? Vou pensar no seu caso. Uma eu sei, você vai ajudar uma empresa a fazer um planejamentozinho de um recrutamento, utilizando essas ferramentas. E ainda vou até deixar um site lá para ainda dar mais orientações a você e tal, mas fica tranquilo que o trabalho, vocês viram lá no comunicado, são questões orientadoras, tal, né? Então, eu vou também ajudar, vou dar toda a orientação que vocês precisam também, não vou deixar ninguém, não vou julgar ninguém na jaula do leão lá para se virar com o trabalho, não. Pode ficar tranquilos. Tá? Pessoal, muito obrigado. Tá bom, então, professor. Tá? Obrigado, Qualquer coisa eu estou disponível lá no grupo, lá no WhatsApp. Professor, boa noite. Tá, boa noite. Fala com a gente, tá? Se vai ser no sábado mesmo, vai falando lá no grupo. A gente vai se falando, pode ficar tranquila. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus.